Você sabe a diferença do acorde sus9 para o acorde com nona? Você sabe fazer o acorde com nona corretamente na música? Quando colocar sétima junto com nona, você sabe também? Tudo isso a gente vai ver aqui na aula. Eu vou tirar todas as dúvidas, vou passar dicas e macetes para você realmente usar todos os acordes com nona corretamente no violão ou na guitarra, para você realmente sair na frente aí da galera e realmente tocar mais bonito seu violão. Então não perca nenhum detalhe da aula, porque realmente a aula está simplesmente show de bola. Olá, músicos e musicistas, eu sou o arranjador e professor Marconi, bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. Não esqueça de dar uma força aqui pra gente, curtindo lá embaixo, dando like, compartilhe também essa aula com a galera toda aí. E se você não é inscrito, seja nosso parceiro, se inscreva e ative o sininho. Os acordes com nona são acordes bonitos, elegantes, porém, arrisco a dizer que a grande maioria da galera aí acaba usando errado acorde com nona, ou faz errado, ou usa errado, porque a gente precisa atentar aí para alguns pontos importantes, por ele ser um acorde dissonante. Essa nona aí, esse intervalo de nona, transforma o acorde em um acorde dissonante, então não é todo lugar que você pode colocar esse acorde com nona e muita gente acaba errando nesse ponto aí e aprende a fazer um acorde com nona e sai colocando acorde com nona em qualquer lugar, de qualquer jeito. Isso não funciona dessa forma. Então eu vou explicar para vocês hoje com detalhes por que e aonde colocar os acordes com nona para você fazer corretamente. Primeiramente, a diferença aí do acorde com nona para o acorde sus9. Muita gente não sabe. O sus9 é quando você realmente elimina o terceiro grau maior do acorde e coloca a nona. Então esse acorde se transforma em acorde sus9. Você suspendeu a terça. Cuidado aí que esse sus aí não significa sustenido, tá? Muita gente confunde, não tem nada a ver com sustenido, significa com suspensão, você eliminar o terceiro grau maior, tá bom? E só serve para o acorde maior, ele não elimina a terça menor, tá? Para o acorde menor, só para o acorde maior. Então tem diferença isso na prática também. Se eu fizer aqui, ó, dó, quero colocar uma nona, que é o ré. Eu vou colocar dó com nona. Esse aqui é um dó com nona, por causa da terça que também está embutida aqui no acorde. Por exemplo, eu tenho dó aqui, eu tenho mi, que é a terça maior, e o ré aqui embaixo é a nona. Então eu estou fazendo um dó com nona, ó. Agora, para eu fazer um dó sus9, suspendendo a terça, eu tenho que eliminar essa terça. Então, ele se transforma nesse acorde aqui, ó. Pestana, ó. A nona está aqui, eu só tenho quinto grau justo em primeiro e nona. Eu não tenho a terça maior. Então, esse acorde aqui é o dó sus9, tá bom? Só para vocês entenderem a diferença. Isso acontece também com quarto grau. Eu posso colocar dó sus4, eliminando a terça. Então, tanto o quarto grau quanto o nono grau, eles podem substituir o terceiro grau maior do acorde, tá bom? Não o menor, tá joia? Dito isso, agora eu vou passar umas dicas aqui, macetes, de como vocês vão utilizar esses acordes com nona da maneira correta, quando colocar sétima também junto com nona, tudo isso a gente vai aprender aqui nesta aula. Eu vou passar com detalhes, vou dar exemplos, tanto no campo harmônico maior e também no campo harmônico menor. Então preste bem atenção, que eu tenho certeza que essa aula aí vai ser rica e vai te ajudar bastante em todos os sentidos. Então, para a gente começar, como eu consigo achar a nona do acorde dentro do campo harmônico? É muito fácil. A nona é como se fosse o segundo grau do campo harmônico ou da escala que você está trabalhando. Por exemplo, eu estou em dó. Então, o segundo grau é um tom na frente da onde eu estou. Se eu estou em dó, dentro do campo harmônico, um tom depois é o ré. Então, a nona de dó é o ré.
funciona para qualquer tonalidade, tudo bem? A nona maior é um tom na frente e é fácil. Eu estou em Sol, quem é a nona? Lá, é um tom depois. Quem é a nona de Si bemol? O Dó, que é um tom depois. Então, começa a ficar mais fácil, então você tem que incluir essa nona no acorde, como eu fiz com Dó. Dó, eu coloquei a nona aqui, ó, um tom depois, o Dó está aqui um tom depois, o Ré. Eu incluí a nona. Entendeu a ideia? Com isso você vai trabalhando e vai colocando os acordes e melhorando os acordes. Mas nós devemos tomar cuidado aonde colocar essa nona e quando colocar. Falando do campo harmônico maior, o primeiro grau e o quarto grau, eles são acordes que você pode colocar a nona tranquilamente ou sus9, como eu falei, né? Eliminando a terça, porque são graus que funcionam com a mesma estrutura. Então, se eu tenho Dó aqui, coloco Dó com nona, primeiro grau. O quarto grau dele é o Fá. Então, eu coloco o Fá aqui, ó, e acho a nona aqui, que é o Sol. Ó, Fá, um tom depois, Sol. Aí eu coloco, dessa maneira aqui, eu tenho Fá com nona. Com isso, você já vai melhorando a música. Vou fazer sem a nona e incluir na nona. Olha só a diferença, ó. Fica legal também, mas eu quero dar uma melhorada e quero colocar a nona. Nesse caso aqui do primeiro e quarto grau, você pode colocar a nona tranquilamente, sem colocar sétimas, que fica legal. Ó. Começa a dar um brilho na música. Simples e correto. Aí você começa a trabalhar corretamente. Você precisa entender quando colocar a nona e se pode realmente colocar a nona naquele grau da forma que você está colocando. Então, desta forma aqui fica legal, entenderam? Então, o primeiro e quarto grau você pode trabalhar com a estrutura, a mesma estrutura, melhor dizendo, que funciona muito bem. Se eu quiser colocar a sétima aqui, tem que ser uma sétima maior, porque a sétima maior que pertence ao campo harmônico maior, quando se trata aí do primeiro e quarto graus, tá bom? Então eu teria que colocar aqui o Dó, o sétimo maior aqui e a nona junto, ó. E começa a melhorar um pouquinho e ficar diferenciado. Nesse caso aqui, eu já não conseguiria colocar a sétima maior, então eu teria que achar esse quarto grau mais agudo. Farei o mesmo acorde aqui, ó. Ó. Já se transformou em outro arranjo, já incluindo a sétima maior também, junto com a nona. Então, é muito legal. Então, entenderam? Primeiro e quarto graus aí você pode trabalhar com essa nona e sus9 também, não tem problema nenhum, pode tirar a terça, que funciona muito bem e pode também incluir a sétima maior. Daqui a pouco eu vou falar também dos acordes dominantes do campo harmônico, colocando sétimas e nonas, quarta, sete, nove, para ficar bonito, e como utilizar da maneira correta. E também vou falar um pouquinho também da tonalidade menor, incluindo a nona, como utilizar a nona na tonalidade menor. Então fique atento aí, se liga, porque realmente a aula hoje está muito legal. Continuando aqui no campo harmônico, nós vamos falar agora dos acordes menores do campo harmônico, maior, que são encontrados no segundo grau, no terceiro grau e no sexto grau, tá bom? O sétimo grau é um acorde menor, mas ele é bem específico e não é interessante colocar nona nele, não. Ele é bem específico, é pouco usual, que é um acorde meio diminuto, tá? Então não é o caso aqui pra gente hoje, não. Nós vamos falar do segundo grau, terceiro grau e o sexto grau, são acordes menores que a gente pode colocar nona também. Só que a gente precisa tomar cuidado aí com o terceiro grau do campo harmônico. Então vamos lá. O segundo grau você pode colocar tranquilamente a nona junto com a sétima ou sem a sétima. Por exemplo, fazer aqui o Mi menor sendo do segundo grau de Ré, por exemplo. Ó. Ré maior. Segundo grau dele é o Mi menor. Eu posso colocar o Mi menor com nona, fica top. Sem a nona primeiro, ó.
Legal. Eu quero colocar a nona aqui para dar um brilho. Então, esse segundo grau eu posso colocar a nona, tá? Ó. Ó. Show de bola, né? Fica muito bonito. Eu coloquei a nona aqui que eu faço sustenido, ó. O Mi tá aqui, Fá sustenido e a nona. Aquele lance que eu falei lá atrás, um tom depois, ó. Fica muito legal. Ó, que é o Sol, é a terça menor de Mi. Se você eliminar essa terça aqui, aí já não vai ser mais um acorde menor, tá bom? Cuidado aí com essa dica, tá bom? Fica bonito demais, né? Então isso acontece legal. Já o terceiro grau do campo harmônico, que também é menor, ele já não pode ser colocado a nona, porque na composição da estrutura desse acorde, esse acorde é um acorde menor com nona menor. Tudo bem? Então muita gente não sabe isso, acaba pecando. Claro que isso é um estudo de harmonia, mas eu estou dando umas dicas aqui para vocês entenderem rapidinho na prática. Então, quando vocês fizerem o terceiro grau de qualquer campo harmônico maior, não coloca a nona. É melhor deixar com a sétima só, Mi menor com sétima. Por exemplo, eu estou no Dó. O terceiro grau menor de Dó é o Mi menor. Nesse Mi menor aqui eu não posso colocar com nona. A Marconi fica bonito. Ele é um bonito, mas vai ficar feio neste momento esse acorde, porque esse Mi menor com nona eu tenho Fá sustenido, que é a nona de Mi. E no Dó, na escala de Dó, não tem Fá sustenido, por isso que fica feio. Agora, se você tem conhecimento de harmonia e quiser usar esse Mi menor com nona como arranjo, pegando emprestado de uma outra escala, aí é outra coisa. Mas na grande maioria, você vai fazer até o cantor desafinar aqui. Então, nesse caso, não pode. Então, se toca aí, se liga aí. O terceiro grau não pode colocar com nona, tá bom? Coloca só com sétima, Mi menor com sétima, que fica legal. Tá joia? Agora, já o sexto grau, você pode brincar com a nona aí, incluir a nona, fica legal. Ó, Dó. Aí depois Lá menor com nona, ó. Fica legal. Ó. Fica muito legal o arranjo. Então, entenderam? Só para firmar aí, para vocês não esquecerem, dentro do campo harmônico, o segundo grau e o sexto grau você pode trabalhar com a nona. Já o terceiro aí, sai fora dele que não fica legal. Antes da gente começar a falar dos acordes dominantes com nona e da tonalidade também menor que leva ao acorde com nona, eu queria mostrar para vocês o meu curso de harmonia. Se você gosta de estudar, está precisando estudar e melhorar o seu instrumento, conhecer de harmonia de verdade, eu tenho um curso de harmonia funcional 1 popular, com 36 aulas em vídeo, tem material em PDF para você baixar depois, bônus de estudo, está muito legal, é com aulas desde o início das aulas de harmonia, para você entender essa parte inicial, campo harmônico, estruturas, e vai avançando até chegar nas aulas mais avançadas. Esse curso está muito legal, está bombando, está com uma centena de alunos. Eu dou assessoria direto lá na Hotmart, muito legal. Não perca tempo se você quer estudar realmente harmonia de verdade. O valor está excelente. Voltando aqui para a aula, muita gente confunde, como eu falei, a parte da nona, né? Colocar a nona, quer fazer o acorde com nona, mas acaba fazendo errado. Antes de falar dos acordes dominantes maiores, os acordes menores também você pode colocar com sétimas e nonas. Fica bonito, por exemplo, fazendo Fá no tom, eu quero fazer um Sol menor. Eu quero fazer um Sol menor com nona para ficar bonito. Então eu coloco Sol menor com sétima e nona. No caso aqui é o segundo grau. Fica muito legal fazer isso, ó. Agora, ó. Você abre a nona aqui no agudo, ó. Aqui embaixo a nona, que é o Lá, fica top. E acaba valorizando o arranjo, certo? E você vai dando prosseguimento. Esse mesmo acorde aqui, se eu fizer
na quinta corda, por exemplo, eu estou no Dó. Dó com nona. Eu quero fazer o segundo grau com nona, então eu vou colocar a sétima também para ficar legal, ó. Ó que bonito. Um acorde elegante e bem colocado, na hora certa, no momento certo. Por isso que eu falei no início, a gente conhecer o conceito realmente, aonde colocar a nona, quando colocar e da maneira correta, você acaba realmente tocando mais bonito seu violão. Agora falando do quinto grau do campo harmônico, que é o acorde dominante. Esse grau do campo harmônico não é aconselhável você não colocar a sétima, porque ele prepara para cair no primeiro grau, ou pode ser também o dominante secundário que prepare para os outros graus da escala, mas isso também é um outro assunto. Mas o importante é você entender que vai fazer acorde com nona, mas sendo o quinto grau do campo harmônico dominante, é importante colocar a sétima menor também nele, tá? Senão fica, você tira, vamos dizer assim, a característica do acorde. Muita gente erra aí também, colocando acorde com nona como preparação e não coloca sétima. Por exemplo, ó, eu vou fazer aqui Sol com sétima maior, Lá menor com sétima, e vou fazer um Ré com nona, ó. Ele não prepara para cair no Sol com sétima maior. Então isso aqui é um erro, tá bom? Você pode utilizar esse Ré com nona aqui sendo quinto grau, mas como passagem. Se eu estiver no sexto grau, por exemplo, e cair no Dó, que é o quarto grau, aí fica legal colocar o Ré com nona como passagem, mesmo ele sendo quinto grau. Mas como dominante não fica legal, você tem que colocar sétima. Olha a diferença, ó. Ó. Agora, preparou, certo? Ou com sétima, ou com sétima e nona aqui, ó. Mas tem que ter a sétima aqui, para dar realmente essa ideia de acorde dominante, ó. A diferença. Aí relaxa na música, entendeu? Então esse é um erro grave que a pessoa comete, colocando nona em tudo. Faz muito isso aqui, ó. Não fica legal, tá bom? Mesmo o acorde sendo bonito. Então aqui deveria ser com nona também, ó. Mas com sétima aqui. Aí cai no Sol. Entenderam? Entendeu o lance da passagem que fica legal? Então você pode abusar aí na passagem, colocar acorde com nona, mesmo sendo quinto grau, mas fazer essa transição de passagem. Ou vice-versa também, ó. Dó. Fica legal. Quarto grau, quinto grau com nona, mesmo não tendo sétima, mas com passagem. Agora eu quero voltar para o primeiro grau. Esse Ré com nona já não fica legal, ó. Viu? Porque fazendo isso, você dá a entender, soa de um jeito que você mudou de tom aqui, caiu no Ré e mudou tudo, atrapalhou um pouquinho. Então, essa é uma dica aí de mestre para você utilizar esse quinto grau. Toma muito cuidado, tá bom? Agora, falando da tonalidade menor, você também tem que tomar cuidado aí com esse quinto grau também. Mas falando do primeiro grau, que é Sol menor, por exemplo, eu posso colocar Sol menor com nona, que não tem problema nenhum, porque a nona é o segundo grau e pertence à escala menor aqui. Então, ó, eu posso fazer tranquilamente o primeiro grau. O quarto grau, eu posso também colocar a nona. Por quê? Porque a nona também pertence à escala menor. Ó, o Dó, a nona é o Ré. Então, está dentro do campo harmônico. Então, o primeiro e quarto grau, você pode colocar a nona direto também. Pode colocar 7, 9 também, fica legal, ó. Isso aqui é Sol menor com sétima e nona. Aí, Dó menor, ó. Eu tenho a sétima aqui, que é o Si bemol, né? Cuidado que tem que ter a terça menor, tá? Para o acorde continuar sendo menor. Eu tenho a nona aqui embaixo, que é o Ré, no caso do Dó, a nona do Dó.
certo? Ó, então, Dó menor com nona, Dó menor com sétima e nona. Aí, quando eu faço o quinto grau, eu tenho que tomar cuidado com um detalhe aqui. Já não pode ser mais nona maior, tem que ser nona menor. Tudo bem? Porque essa nona maior aqui, no caso aqui, neste caso aqui, é o Mi. A nota Mi. O Mi não pertence à escala de Sol menor. Seria o Mi bemol. Por isso que choca. Por isso que a gente, entendendo um pouquinho de harmonia, você já tira de letra isso tudo aqui. Claro que demanda um pouquinho de tempo, mas essa aula de hoje é para dar uma dica aí para você entender. Então já sabe, ó, menor, Sol menor com sétima, Dó menor com sétima. Agora fazer dominante com a nona menor, ó, terça, sétima e nona menor. Aí faço. Aí você fez o acorde certo para a tonalidade menor, no caso dominante. Entenderam a jogada? Igual a música do Djavan, eu gosto sempre de dar exemplo dessa música, muito legal, Um Dia Frio. Ele faz essa passagem aqui, Sol menor, depois ele faz aqui o Fá, bonito aqui, ó. Ele usa o Fá aqui, ele usa o Ré, que é o sexto grau. Legal, né? Que é a 13ª. Então seria aqui um Fá com 13ª, só para você ter uma ideia. Depois ele faz aqui um Mi bemol com sétima maior, ou Mi bemol com nona, pode ser também. Depois ele faz o meio diminuto, que pertence à escala menor, desta música, Um Dia Frio, que eu vou falar. Ó. E ele faz esse dominante aqui menor, que é o dominante apropriado, que pertence ao campo harmônico menor, harmônico dessa escala menor aqui. Ó. Certo? Claro que eu estou falando assuntos aqui de harmonia, mas só para você entender que é realmente necessário você fazer o acorde certo, tá bom? Ó, então vamos lá. Um dia frio, ó, bom lugar para ler um livro, pensamento lá em você, sem você não vivo. Ó. Olha que legal. Um dia triste, aí a música fica correta. Tá bom? Você coloca aqui nona maior, não tem nada a ver com acorde menor. Então, por isso que é interessante dar uma estudada aí firme em tudo que eu passei. Claro que com o tempo, você estudando harmonia, estudando campo harmônico, harmonia, blocos harmônicos, estruturas, você entende isso melhor. Mas a aula de hoje eu quis dar uma pincelada aí, ajudar vocês a melhorar um pouquinho a música usando acorde com nona, mais corretamente, tá bom? Gente, dá uma força pra gente, curtindo lá embaixo, dando um like, compartilhe também essa aula com a galera toda aí, se inscreva se você não é inscrito, ajude aqui o canal, seja nosso parceiro, bate um papo comigo aqui, pra gente realmente conversar, entender um pouco mais de música e, claro, né, dá uma olhadinha nos cursos aqui, escolha um curso, eu tenho certeza que vai te ajudar. Gente, um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima aula aí, se Deus quiser.